Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o Dr. Carlos, de novo. Ele participou do primeiro episódio com convidado e ele está aqui de novo para a gente fazer uma versão 2.0 para vocês conhecerem hoje quem é o Pigo Vet. Bem-vindo! Olá, Laís. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos agora, né, no 2.0 Turbo, com certeza. E, como sempre, um prazer estar aqui com você e com todo mundo de casa que está acompanhando a gente também. Eu quero começar com uma pergunta para a gente relembrar os tempos passados, até para a gente entrar em todo esse assunto aqui. Você lembra da época que você me conheceu? Lembro. Não cresceu muito, mas lembro sim. Eu ia te perguntar se você lembra da primeira vez que a gente se viu. Você lembra que você fez a minha contratação? Eu lembro quando você chegou no Pet Hall, né, que foi onde nosso primeiro local junto de trabalho. Eu lembro da dona, né, do Pet Hall chegando e falando assim, olha, a filha de uma amiga tá fazendo veterinária e ela tá procurando estágio, então como você tá com ideia de fazer expansão, né, para 24 horas da clínica, eu acho que ela seria uma boa enfermeira, né, para começar a trabalhar aqui com a gente. E daí foi aonde eu peguei e falei, bem, vamos ver se essa baixinha aí leva jeito pra coisa. E a gente começou a trabalhar junto, mas exatamente o primeiro contato, assim, a primeira vez que eu te vi, não vou ter essa recordação exata, mas eu lembro do nosso primeiro trabalho junto. Essa foi a nossa contratação, foi minha primeira oportunidade, assim, na veterinária, logo que eu comecei a faculdade. Então, o Carlos me deu a primeira oportunidade na vida. Foi uma porta de entrada muito grande, assim, né, na veterinária. Eu não sabia nada, estava no primeiro semestre, primeiro mês de faculdade. Eu comecei em fevereiro, em março, já estava entrando no estágio. E aí eu lembro que você me falou que ia ser difícil, que tinha muita coisa para fazer, que era bem pesado, que eu ia ter que limpar baia, limpar chão, tirar lixo e fazer um monte de coisa. Aí você falou, você Tá tá preparada? preparada? Aí eu não sabia do que, né, estava, o que viria ali, né, a partir de então. Mas eu até falei, tô preparada. Lembro que o salário era Daquele jeito. daquele jeitinho. E a gente fazia muito plantão, né? Muito, loucamente. Era uma época que, não que eu seja velho, tá? O grisalho aqui é só charme mesmo, mas era uma época que a veterinária estava virando medicina, né? A gente sai daquele cenário onde o médico veterinário é o cara que trabalha com aquela roupa branca, amarelada, suja, que não tem a admiração, o respeito, né? Eu lembro que quando as pessoas chegavam, eu falava assim, você estuda o quê? Eu falava medicina. Todo mundo, nossa. Eu falava veterinária, ai, que bonitinho, né? Então, aquela admiração pelo médico, né? Isso não existia naquela época, né? De 15 anos atrás, vamos aí pôr. Então, essa mudança veio hoje em dia que as pessoas têm, né? Que o pet, ele sai do quintal e passa para dentro de casa, que ele tem um lugar no sofá, que ele tem um lugar na cama, que é levar as crianças para creche, para escola, para o banho, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas chegam e falam, vou levar no pediatra, ao invés de falar no médico veterinário. Então, esse respeito, essa admiração pela nossa profissão, além do fofinho, que é mesmo, porque nossos pacientes são fofos, não tem como não derreter por eles, mas vem essa admiração da medicina, da responsabilidade, né, de que dia a dia a gente está realmente salvando vidas, né, e muitas vezes é uma representatividade dentro de casa muito grande, né, de pessoas que às vezes querem ter filhos e não tiveram, outras que optaram por não ter e querem mesmo o pet como filho. Então, hoje em dia, a gente não cuida, né, de animais, né? A gente cuida realmente do amor da vida de alguém. É o que eu bato no peito lá todos os dias na clínica, né? Por isso que a gente tem até aquela frase, né? Aqui, a todo momento, cuidamos do amor da vida de alguém. Então, é importante a gente ver, né? Voltar 15 anos atrás e relembrar essa nossa história e ver o tanto que a medicina veterinária evoluiu aí nesse seu tempo de formação, né? E no seu tempo de atuação também como enfermeira, como mudaram as coisas, né? Essa era uma pergunta também que eu ia te fazer. Quais foram as mudanças que você viu na veterinária, né, de quando você começou e como está hoje? Uma coisa que eu falo muito é que, antigamente, o bom médico veterinário era aquele que sabia anestesiar, clinicar e operar, né? Hoje em dia, não. Se você faz tudo, ao mesmo tempo você não faz nada, tudo direito.
Então, acontece a especialização, né? Então, é muito gratificante, né, poder olhar lá para trás e saber que você acompanhou toda a minha trajetória também. E eu falava para você, não, vem anestesiar, vem operar, vem clinicar. E hoje em dia, né, eu chegar para você e falar assim, Laís, estou com um caso assim, não sei mais o que fazer, me ajuda. Ou não emagrece com tal ração, vamos para alimentação natural. Ou pacientes que têm doenças intestinais crônicas e tal, você fala, entra com tal coisa, suplementa com isso. Então, é muito enriquecedor, na verdade, você poder ver a evolução que teve a medicina veterinária e você que tem a especialização da medicina integrativa, o tanto que você complementa e adiciona no arroz com feijão, vou assim dizer, a clínica, né, convencional aí, a alopata que a gente usa. E as coisas mudam tão rápido que eu lembro quando eu me formei. Quantos anos? Não faz conta que dá ruim, viu? Há alguns anos. E eu pensei, eu já gostava, já tinha ideia de trabalhar com a integrativa e tudo, mas eu até pensei, ou alguém me falou assim, nossa, mas como que as pessoas vão pagar para levar o cachorro numa nutricionista? Como assim? Você vai Que passar realidade que você fome. tá, Você tá louca? Como que você vai viver assim? Tipo, hoje em dia o mercado de ração é um mercado muito forte, né? Então, é aquela sensação de que a gente está dando passos para trás ao dar comida para o pet, né? Porque o pet ele comia o resto de comida. Então, a ração ela vem justamente para substituir esse resto de comida. Daí vem a ração de combate, onde a gente nota que não é o suficiente para os pets. Daí vem a ração prêmio, depois a super prêmio. E agora a gente está falando de alimentação natural, né? E é muito interessante você ver que a alimentação natural ela é completamente diferente do que resto de comida, né? E não é uma área que eu entendo, e você sabe disso, mas o que eu entendo é da saúde do meu paciente. Então, eu vejo aquele meu paciente gordinho que passa com você e daí depois de 2, 3 meses já tem cinturinha de novo, né? Então, é muito gratificante saber que a especialização da veterinária conseguiu chegar nesse patamar e que a gente não está morrendo de fome, né? Pelo contrário, Tem muitas está conseguindo viajar. Muitas especialidades e cada vez mais, né? Tem algumas Sim. que estão aparecendo assim, que a gente vê cada hora uma novidade. A gente falava de anestésio, né? Hoje em dia tem anestesiologia veterinária e agora a gente já está falando da especialização da anestesia veterinária para animais silvestres. Então, já está começando a ter a especialização da especialização, né? Será que a gente vai chegar no vete da mão, vete do ombro, vete do pé? Acho que vai. Será? Vai. Até para a gente entrar um pouco na sua trajetória também, você lembra do seu dia a dia de plantonista, quando você fazia plantão? Esse daí a gente não esquece nunca, né? Como que é? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então, se eu lembro muitos colchonetes aí da vida, com o pezinho para cima, né? Já bati o recorde aí de 92 horas acordado, sem piscar o olho. Não tenho saudade, não, mas sou muito grato por ter passado por essa trajetória. Eu acho que hoje, como, né, dono de uma clínica, você ter propriedade para chegar para o veterinário que está prestando serviço para você, que faz parte da sua equipe, poder olhar para ele e falar, olha, 12 horas ainda é pouco, acredite no que eu estou falando, né? Então, você consegue ter propriedade na sua cobrança. Então, você consegue olhar e falar assim, ó, o que você está fazendo eu já fiz, e se você se espelha no que a gente está fazendo, se você acredita na medicina que a gente faz, vem que o caminho é esse, né? Então, é muito gratificante. Eu falo muito isso para você, né? Fora das câmeras, fora de plateia, mas o orgulho e a admiração que eu tenho, né? De olhar para você e falar, putz, tantos desafios a gente já passou junto. Tantas pessoas já falavam que, às vezes, a nossa amizade poderia interferir na nossa qualidade de trabalho e a gente mostrar que, além da nossa amizade ser mais forte do que isso, a gente continua sendo profissionais aí respeitados na região e cientes do que a gente está fazendo no dia a dia. E juntos até hoje. Né? É verdade. Embora a gente tentou, né, separar. É bem isso. A gente já teve mesmo, né, esses problemas, porque desde quando, né, ele fez a minha contratação, a gente começou a trabalhar juntos, e aí eu era estagiária,
E às vezes até fora de horário, né? Tem alguma coisa aqui. E eu era muito curiosa aí para ver. E a gente foi criando proximidade, a gente descobriu que a gente era vizinho, a gente nem sabia. Morava 2, 3 ruas de diferença um do Então, outro. a gente começou a fazer plantão muito junto, e aí teve essa questão, né, da amizade atrapalhar, e a gente tá provando que não. Não atrapalhou, Não muito pelo atrapalhou. contrário, eu acho que facilitava. Lógico que quando você tem um amigo e trabalha junto com ele, às vezes para você fazer uma cobrança era mais difícil, né? Mas eu acho que o amigo de verdade, quando você chega e fala, olha, isso não tá legal, a gente tem que mudar isso em prol de para quem a gente está trabalhando, nunca houve. Eu tentei puxar na memória algum desentendimento, alguma vez que eu possa ter ido chateado, bravo, pisando duro, assim, não consigo resgatar uma memória de alguma vez que a gente já se desentendeu na vida. Sabe, eu acho Eu acho que que não não teve. vem, não tem eu não tenho esse marco assim na minha história, porque você é muito pacífica, você é muito compreensiva, e eu acho que eu sou uma pessoa carinhosa também, então eu acho que a gente, isso não tá legal, verdade, concordo com você e vamos mudar e bola pra frente. E Né? teve, ao contrário, né? Não teve momentos ruins, tiveram muitos muito engraçados. E acho que isso que é uma coisa muito legal, que a gente tem um mesmo humor também. Você lembra uma vez que eu dei um murro na sua cara? Lembro? Como é que eu vou esquecer? Esse dia Pode contar. foi incrível, gente. Fui fazer acesso venoso de um gato. E eu sou uma pessoa que tem um reflexo muito rápido, né? E ela, como ela acabou de dizer, ela é curiosa. E daí eu tava lá tentando fazer ela contendo o gato, toda bonitinha. Eu fazendo o acesso venoso, do nada o gato só deu uma mexida. Do jeito que ele mexeu, eu, vup, com a mão. Ela tava com a cara olhando assim, mas pegou no olho dela, assim, o olho dela lacrimejando, ela segurando o gato assim, eu não vou soltar, termina o que você tá fazendo. Daí eu olhei pra ela, você tá bem? Ela, tá ardendo um pouquinho o meu olho, mas eu vou ficar. E o tutor junto na sala. Então, assim, foi eu acho que quando as pessoas me falam um dos maiores micos em consultórios, com certeza a Laís estava inclusa. Aí depois vem eu com colírio anestésico pingando, que eu O falei, olho tem mais 8 horas fechado. de plantão ainda, então não tem Bora essa de ir melhorar embora, não. esse olho. Ai, comédia, esse dia foi muito hilário. Foi muito bom. Eu lembro de vários também. É, Lembra um do vidro? de pular pelo Não, do estacionamento? vidro. Lembra de uma tutora. Será que pode falar isso? Se Ai, não será ficar que bom, vocês pode? cortam, mas a gente vai contar pra vocês só aqui. A gente acabou de mudar pra clínica. Tava no atendimento, a Laísa tava no último ano já para se formar. Daí veio uma senhora, uma tutora. E lá o consultório todo era de vidro. É, E e a daí, porta também de vidro. tudo, e só que tinha acabado de mudar para esse ponto, então não tinha faixa no vidro. E daí ela foi entrar e ela não viu e bateu a cara no vidro. E daí eu não sabia se eu ria, se eu ajudava, se eu ficava sério. E o filho dela tava junto, né? Daí o filho dela falou assim, isso é um absurdo, que não sei o quê, e bababá. E ela começou a chorar e voltou para a recepção. E nisso, ele foi atrás da mãe, eu olhei pra Laís, a gente cascou o bico, lógico, porque a gente é ser humano, né? E daí eu falei assim, putz, deixa eu ir lá, né, ver se eu ajudo, e daí eu, fica aí com o paciente e já volto. E daí eu fui, daí na hora que eu voltei eu tava rindo mais ainda, ela falou assim, por que você tá rindo tanto? Eu falei, não, é que eu fui perguntar se ela tava bem, o filho dela falou, não, tá tudo bem, ela tem Alzheimer, já esqueceu que bateu a cara. Eu não sabia se eu ria por causa da mulher ter Alzheimer ter esquecido de ter batido a cara ou do filho que fez uma piada com o contexto como um todo. E daí eu falei, gente, pecado, né, a gente falar de quem tem Alzheimer, mas é bom, eu pensei, deve, né, machucou o coração, você esquece. Esqueceu. Já que tem que ver o lado bom Tá das tudo coisas, bem. né? Então, se não puder pôr, vocês cortam, tá? Agora eu quero te fazer outra perguntinha. Quais os maiores desafios que você enfrentou no começo da carreira? Putz, é tantos, né? Sei lá, falar que a gente enfrenta desafios, eu acho que é muito pesado, sabe? Parece que você chegou a pensar num dia desistir, né? E eu acho que a nossa profissão ela é tão acolhedora, ela é tão gratificante, sabe? Que é, eu falo, a cena que mais me impressiona como médico veterinário é o abrir a porta e ver o meu paciente com o rabinho levantado indo embora, sabe? Então, a alta médica é algo que mexe muito com o meu dia e a minha combustão aí realmente para poder seguir, né? Mas se você perguntasse um desafio,
Eu acho que não foi nem tanto no começo da profissão, mas eu acho que foi durante a trajetória, sabe? A faculdade. Então, eu entro na veterinária depois de um período que meus pais estavam divorciados. Então, a situação financeira de casa não era das melhores. Eu fui bolsista, né? Eu tive bolsa de 50% por ser monitor de anatomia. Então, eu dava aula à noite na faculdade de anatomia para ganhar 50% de bolsa. Então, eu lembro que na época eu pagava uns 900 e pouco aí de faculdade. E meu pai ele conseguia me ajudar com R$ 500. Então, faltava os outros 400. Então, na minha época, a faculdade era integral. Então, eu entrava às 7h40 da manhã, saía às 5h40, entrava às 6 da tarde para dar monitoria, saía às 8 da noite. E daí ia dar aula de inglês das 9 às 10, né? Numa escola que tinha lá na Vila Industrial. E aos sábados. Então, eu acho que o desafio maior foi conseguir ser médico veterinário, sabe? Depois que eu consegui, o que vinha de desafio, acho que a gente batava no peito e falava, vamos embora que tá fácil, né? Tô fazendo o que eu amo, então era o que eu queria ser na vida, né? Também acho que a fase da faculdade foi bem desafiadora por, não ter, né? Às vezes as pessoas têm os pais que ajudam, né? Tem todas essas condições, mas para quem trabalha, eu acho que é muito puxado mesmo. Eu via, tipo, o ralo que você dava, né, no dia a dia ali para conseguir conciliar o plantão noturno, né? Então era 12 horas, saía dali, ia direto para a faculdade, mais 8 horas. E daí tem as coisas da vida, a vida social que a gente quer ter também, né? E tem o Dr. Rogério, que trabalha com a gente hoje em dia também, que ele fazia o turno de 2 plantonistas, né? Então ele era 12 por 36, ele fazia 30 dias, né? Ele tinha um domingo por mês de folga e trabalhava igual um camelo para conseguir pagar a faculdade, né? Então, eu acho que o desafio é você se tornar quem você quer ser, né? Eu acho que depois que você torna, você enfrenta, assim, desafios, parte financeira, né? Quebra de sociedade, você acompanhou comigo também, tive um hospital, né? Saí da sociedade. A dificuldade que é de você se reerguer, né? Quando você aposta tudo num sonho e esse sonho você vê indo pro ralo abaixo. Mas eu tô mais feliz na carreira solo. Isso é uma pergunta também que eu queria te fazer. Por que você decidiu ter sua clínica própria? Então, uma coisa que eu aprendi na vida é que sociedade é boa com você e Deus, né? O resto é pior que casamento, porque casamento você faz as pazes, pelo menos tem um presentinho à noite te esperando. Sociedade é muito difícil porque graças a Deus, eu posso falar que eu nunca tive nenhum desentendimento técnico, né? Então, a discussão, a briga, ela nunca se deu por alguma conduta médica que um julgasse diferente Errado. do outro. Mas quando você junta razão com emoção, é difícil você entender, né, de qual lado seguir. E eu acho que eu era muita emoção e a minha sócia era muita razão. Então, você acompanhou, você trabalhou lá junto comigo também. Então, chegar para você e falar assim: Oi, lindona, tudo bem, né? Era um absurdo. Como que você vai chamar uma funcionária de lindona? Sabe? Eu falava: pô, eu passo mais tempo com a Laísa do que com meu pai e com a minha mãe. Então, se eu não puder ter um bom ambiente de trabalho e poder fazer disso uma coisa leve, para mim não funciona. Né? Então, o motivo principal de sair de uma sociedade, abrir a clínica e seguir carreira solo, que eu brinco, é que a minha voz de tenor chama muita atenção, brincadeira. É que realmente eu queria que as coisas funcionassem aí do jeito que eu julgo serem da forma correta. Né? Eu acho que eu não sou o dono da razão, não sei se eu estou certo, se eu estou errado. A Pigovete tem 3 aninhos, é uma criança, está em desenvolvimento. Entretanto, eu estou muito feliz. Eu acho que o clima de quem vai, de quem conhece, de quem entra, a gente vê que é um lugar leve, a gente é uma empresa inclusiva, né? É um desafio também para quem faz parte, né, do mundo LGBTQIA+, aí, poder se destacar no mercado e você ter a oportunidade de ser quem você é, indiferente do seu gênero, da sua cor, da sua religião, que é uma empresa que abraça todo mundo, você poder entrar lá e bater no peito e falar, não, eu vim para ser foda, para ser bom, né? Se não puder falar foda. E a gente vai dar certo na vida assim e
vamos fazer sociedade nos engolir. E abre o leque agora. É importante, né, a gente trabalhar num ambiente leve, tranquilo, que as pessoas queiram estar lá, né? Não só os Eu acho clientes, gostoso, às mas vezes, os os funcionários tutores também. passarem ali na frente e falar assim, eu parei para tomar um cafezinho só com vocês. Eu falo, meu, era isso que eu queria, sabe? Que as pessoas passassem e não vissem a clínica somente como um ambiente para bicho doente, sabe? Eu quero que as pessoas falem, putz, eu vou passar na Piguvete para ver se a Laísa tá lá, que se ela tiver e tiver um tempinho, eu vou chamar Tomar ela um para tomar um café. café, só para dar um oi, dar um abraço. E isso acontece, né? Lógico que não é nossa rotina, porque a gente está lá para cuidar de animais doentes, né? O principal foco de uma clínica veterinária. Entretanto, não é o único, né? É um espaço que as pessoas. Eu nunca lembro o nome dela. Uma moça que leva a cachorrinha branca e preta. A Mila, A a Mila, como que ela. Elaine. Elaine, é. Ela assim, ela para mim é a descrição dos tutores que eu quero na Piguvete, sabe? Eu chego lá, ela tá encostadinha, tiro o sapatinho dela, cruza a perninha ali, lê o livro dela. Eu falo, meu, que gostoso, né? Ela poderia estar em qualquer outro lugar, ir na Lugano ali na frente, tomar um café, mas não, ela se sente bem em casa e bate papo com todo mundo, conversa com todo mundo, né? Ela é uma fofa. Então, eu gosto muito. É esse perfil de clientes que eu procuro. Ah, isso é super importante, porque embora assim a gente às vezes não tenha um dia bom, né? É importante a gente estar bem no lugar onde a gente trabalha, com as pessoas, né? E a gente se dar bem com as pessoas, isso é muito importante. Eu acho que faz toda a diferença, né? E é engraçado, lembrando da nossa história de novo, porque eu sou muito agitado e você é muito tranquila, né? Então, eu lembro, assim, de vezes que eu chegava e falava, isso aqui não sei o quê, blá, blá, blá", e você falava assim, cara, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E eu respirei, vamos lá, vai dar certo mesmo. Ah, a gente já passou por cada uma, Vai. gente. Outra coisa que você falou de lembranças, né? De falar. Você lembra a minha primeira vesícula biliar que eu fiz? Não. Não, olha como pesou para mim. Tava no centro cirúrgico, fez o ultrassom, a vesícula biliar do paciente já tinha rompida. E o risco maior dessa técnica cirúrgica é justamente você fazer a ruptura, né, durante o procedimento, porque a vesícula biliar tem a bile, que é aquele líquido amarelado dentro dela, e a função dele no nosso organismo é fazer o quê? A degradação de gordura. Então, ele é um ácido, vamos assim dizer, ele é um líquido bem ácido, que se tiver contato com qualquer órgão do nosso organismo, do organismo do pet, ele vai corroendo isso. E quando eu peguei o ultrassom, tava lá falando que a vesícula já tinha rompida. Eu falei, bem, o meu medo era de romper, se já tá rompida é só entrar e tirar, vai ser tranquilo. E a gente entrou em cirurgia, eu, você e o anestesista, que não era o Rogério, né, que é o nosso anestesista de hoje em dia. E eu lembro que na hora que eu abri a paciente, era uma maltese branca, lógico, maltese, tem que ser branca. Eu abri a paciente e na hora que eu cheguei no fígado, a vesícula biliar parecia um baiacu. Tava assim, ó, pra explodir, não tinha rompido ainda. Daí eu falei, puta que pariu, né? E agora? O que que eu faço? E o doutor Gustavo não estava na cidade, a doutora Márcia não estava na cidade, e a Dani não estava operando naquele dia, que são os veterinários que têm mais habilidade para isso. E eu lembro que o anestesista olhou para mim e falou assim, você não é capacitado para isso, fecha e chama alguém que saiba fazer. E daí eu peguei, né? Eu lembro assim, você estava nessa posição, eu estava de costas para a janela, você de frente para mim. Daí eu lembro que você pegou minha mão assim, você olhou assim para mim e falou assim: "Você consegue, eu confio em você, você é capaz". E eu fiz aquela cirurgia, deu tudo certo, o paciente sobreviveu. E eu, né, até emociono um pouco lembrar do tipo de qual foi a diferença que você fez para mim naquele momento. E você falar assim, pô, mas é uma estagiária, tá no terceiro, quarto ano de veterinário, mas como você tem um amigo do seu lado para te incentivar no momento que o calo aperta, sabe, te olhar e falar, vai que você consegue, como faz diferença? Porque ali eu estava completamente fora da minha zona de conforto, estava na minha zona de medo, e aquilo virou minha zona de aprendizagem, que hoje em dia, se eu precisar operar uma vesícula biliar, eu lembro de 1,53 m, 4 na minha frente, falando, vai que você é capaz. Então, esse momento foi muito marcante. Que pena que você não lembra, mas Eu tô te lembro da relembrando paciente, aí. do pós, da cirurgia em si, assim, do ato, assim, eu Eu não lembro que a lembro. gente estava junto, eu até peguei meu celular e liguei para a diretora da clínica, né? E falei, olha, tá assim, o que que eu faço? Fecho, continuo? Ela falou assim, bem, se você falou que você vai conseguir, eu acho que você deveria continuar.
fazendo cirurgia. E eu lembro que ela perguntou, quantas vezes você já fez essa técnica cirúrgica? Eu falei assim, 3. Dela em paciente vivo, eu nenhuma. Daí ela, bem, vai ser o primeiro então. E graças a Deus, nunca perdi nenhum paciente com a técnica cirúrgica, né, de vesícula biliar aí. Mas quem me incentivou a primeira foi Ai, que foi a bom, deu tudo senhora. certo. Outra coisa que eu lembrei também, que eu te acompanhei, foi na sua primeira paciente, que ela foi para depois, né, já estava velhinha e tudo mais, para eutanásia. Eutanásia. Essa foi recente agora, né? É verdade, essa foi pesada. A eutanásia dela foi bem próximo do meu aniversário, agora, mês de julho, né? Vai para, acho que para 1 ou 2 anos que isso aconteceu. E foi um ciclo muito difícil, né? Então, assim, eu tô com 14 anos de formado, então, entre 11 e 12 anos aí de formado, eu comecei a encarar os meus primeiros pacientes como idosos. Então, eu comecei a perder os meus primeiros pacientes, e às vezes pacientes que eu peguei desde filhote, né? E daí começou a ser muito difícil, né? O Newton com a Débora, com o Rick agora também, é um paciente insuficiente renal crônico. E eu lembro de eu fugindo deles da clínica, fugindo. Ele me botar na parede lá no corredor e falou assim: Carlos, o que está acontecendo? Você sempre atendeu meu cachorro, agora toda vez que eu venho é outro veterinário que está atendendo e tal. E daí eu levei ele pro meu consultório, botei ele na mesa e eu comecei a chorar. Daí ele olhou e falou: Nossa, o Carlos não tá num bom dia mesmo, né? Ele não Nunca vi tá ele bem. chorar, né? Daí eu falei pra ele, eu falei assim: Me desculpa, eu não tenho maturidade médica para tratar do seu cachorro. Eu sou apegado a ele, eu não consigo, eu virei um idiota, não sei o que é seringa, não sei o que é agulha, não sei dose de medicamento, é um cachorro ou é um gato, sabe? Então é aquela coisa do tipo, me deixa sofrer também, porque a gente tem nosso sentimento, a gente é veterinário, mas a gente é ser humano. E o Cadu, o Rick também, né? Mas o Cadu ficou comigo ali 10 anos e eu entrava na internação, terminava o dia de fazer as aplicações dele, ele vinha ficar lambendo meu nariz, né? Então, eu falei para ele, desculpa, eu preciso, você quer eu do seu lado? Eu vou, mas é para você enxugar minha lágrima e eu a sua. A gente vai dar ombro um para o outro, porque tratar dele eu não consigo mais. Né? Então, a Belinha, né, que foi a paciente que você lembrou aí, também foi o mesmo caso, né, com o Wellington. Então, são tutores que eles deixam de. A gente ultrapassa mesmo, certo, errado, sei lá, mas a gente ultrapassa a barreira, né? Sentimento. Paciente e médico, né? Porque a gente se apega, não tem como, né? Você não chega num médico e o médico olha pra você e fala assim: ai, que bonitinho, vamos ver seu coraçãozinho, né? Levanta a patinha pra ver seu sovaquinho agora. Não tem essa conexão do médico humano com a gente. Mas você chega no médico veterinário, é veterinário com vozinha, enfermeira com vozinha, o pai e a mãe com vozinha, então não tem como. A gente olha pro bicho e ele destrói a gente, né? E quando a gente vai perder o nosso paciente, a gente não quer, a gente estudou para salvar, não para perder, né? O ser humano já não gosta de perder nada na vida. E perder um paciente que você cuidou durante muito tempo, nossa, isso acaba com a gente. Eu, pelo menos, chego em casa, é banho de 2 horas e Lágrimas. deixa eu chorar, porque É dou bem conta não. parecido com o sentimento que a gente tem com os nossos cachorros, né? Porque às vezes quem é de fora não sabe que às vezes o veterinário não é o veterinário do seu cachorro. É É. muito difícil. Você lembra da sua? Lembro, Conta então. eu não sabia, eu não sabia de nada, né? Deixava na mão de vocês. Esse daqui, ó, cheirava mais do E que graças a o homem da Deus deu tudo cobra. certo. É, eu tive uma poodle que foi minha cachorra que mais, né, me acompanhou durante a vida, que ela acompanhou várias fases, né? Fase de criança, primeira série, né? Quando eu tava entrando na escola, minha mãe me deu ela. Minha mãe tava também em processo de separação. Eu acho que deu uma mascarada ótima, porque eu nem liguei pra separação. Lá, estava vivendo a vida com a cachorra, passeando pra lá e pra cá, Que tava bom que se tudo lindo. separaram, né? Ganhei uma cachorra. É uma Obrigado. cachorra, tudo certo, vamos lá. Aí viveu muito tempo, né, comigo, a fase de ensino médio, chegou à faculdade também. Quando eu estava, acho que no meio da faculdade, ela começou a ter um pontinho aqui. Nossa, que isso, estranho, né? A gente fez a citologia, veio o sugestivo de mastro. Vamos operar, operamos, tiramos, né, o nódulozinho que tinha até então era externo, assim, dava para ver o nódulozinho para fora. Fez a químio, fez eletroquímio, né, junto do procedimento.
Aí tudo bem, acho que ficou uns 2 meses, né? Fechou, cicatrizou. Depois de um tempo começou a crescer de novo, só que já não tinha aquele nódulo para fora, né? Era. Nem sei explicar isso. Parecia que era um crescimento Em- intracutâneo, né? Ele era É, dentro da pele, você não via nada para fora, que era lisa a superfície da pele, mas era um aumento de volume que ia tendo dentro da. dentro, assim, era a região bem de focinho, então, com o passar do tempo, ela não respondia a químio, né? A Tati, oncologista que tratou dela, é assim, eu perguntei, Tati, quanto tempo você acha? Ela falou, 6 meses. E foi muito louco que foi 6 meses. Eu não sei se era porque eu já tinha, né, uma programação ali e, de fato, aquilo foi se cumprindo, né, conforme as coisas foram acontecendo, mas foram 6 meses, exatos. E eu tinha na minha cabeça, isso é uma coisa louca que eu nem sei explicar. Eu falava, acho que o dia que a Mel vai partir vai ser uma terça-feira. Olha que loucura. Aí chegava toda terça-feira, eu já ficava ansiosa, assim, com um sentimento estranho. E na época que ela estava doente, né? Todos esses processos acontecendo, a gente estava gravando pro Conivete, aquele congresso Congresso que online que a teve. gente estava lançando. E aí a gente estava gravando com a Lu, oftalmo, que estava lá no consultório dela, fazendo vídeos, né? Tudo certo. Aí minha mãe me ligou. A Mel tá sangrando muito. Acho que não tá legal. E era terça-feira. Eu falei, nossa, é hoje. Aí eu já estava numa situação muito difícil, que ela não estava conseguindo comer, não estava conseguindo, às vezes, nem respirar direito, dependendo das posições, porque era um tumor que tomou mesmo, né, toda a face. Aí era terça-feira, falei, é agora então. E eu não sei se eu fiz a coisa certa, de não ter ido, não ter acompanhado, porque eu acho que se eu tivesse ido, eu não ia ter Você não coragem ia de fazer deixar. a eutanásia, né? Que ela precisou ser eutanasiada. Ela era tão forte que acho que ela também não estava pronta para me deixar, né? Sim. Depois de um tempo eu fui entendendo isso, que era, acho que tanto apego que eu tinha que eu não queria deixar ela ir, e ela estava ali tentando ficar também. Então, eu sabia que eu ia ter que tomar essa decisão em algum momento, mas acho que se eu tivesse lá, eu não ia conseguir. Foi muito difícil, porque assim, era o cachorro da Laísa, minha enfermeira, minha vizinha, minha amiga, né, com o namorado dela, levando. Uma pessoa que sempre tá sorrindo, nunca vi. Pode estar chovendo canivete, o Renato tá sempre sorrindo, tá sempre de bom humor. Ele chegou com o olho desse tamanho, assim, ele perguntou assim, a Laísa falou pra você decidir. Eu falei, eu decidi? Nem a pau. E uma coisa que eu não esqueço era você falando assim, Mel, só espero me formar. Só espero me formar. Né? Então, eu queria tanto poder dar vida para ela só para você terminar sua faculdade e falar, pronto, mais um ciclo ela acompanhou com você. E saber que ela acompanhou, mesmo não estando presencialmente com você, isso é o que me aliviou. Mas é o que você falou, eu acho que ela lutou ali pelo fato de não estar pronta para te deixar e saber que o seu desejo era que ela te visse com jaleco de doutora Laísa, né? Mas tá vendo agora e É, certeza cheia de orgulho aí. e o Renato que levou, né, no dia da eutanásia, e ele até comentou depois, né, como foi, todo cuidado, né, Foi que lindo. vocês Por mais que tiveram. seja feia, é estranho a gente falar que foi linda a eutanásia, mas realmente tem paciente que a gente vê que precisa descansar, né? Essa é a palavra. Então, você conseguir fazer isso de uma forma respeitosa, né? Com amor, passando para aquele seu paciente o sentimento e a representatividade que ele teve na vida de alguém é muito difícil. Né? Eu falo que a gente ganhar uma estrelinha, 5 estrelinhas no Google quando a gente faz uma cirurgia complicada e salva o cachorro é muito fácil. Né? O difícil é quando você perde o seu paciente, mesmo assim o tutor sai de dentro da sua clínica te dando gratidão. Esse é o desafio, né? Você perder a vida de um paciente e o tutor ainda conseguir entender que para você também foi ruim, mas que foi o melhor naquele momento. E talvez você nem saiba disso, mas antes, né, da Mel ter todos esses processos, uma especialização que passou pela minha cabeça foi a oncologia. Deus é mais, nem E de aí, graça eu quando faria. tudo isso aconteceu, que eu, não, agora não quero, não é isso. E aí, como isso aconteceu com ela, aí que eu comecei a pensar como que eu posso fazer para que isso não aconteça com os pacientes.
Aí eu conheci a Tamara, Medicina Integrativa, a Carol Haddad, a Cuvete do o Instagram. E aí que eu descobri tudo isso, né? Nossa, é possível a gente também trabalhar em prevenção, alimentação e todos esses cuidados paliativos também, né? Que podem ser associados, trazem muita qualidade de vida. E que ela também, né? A gente associou ozônio também na época da Mel. E como a gente pode trabalhar na prevenção, né? Porque perder é difícil mesmo. Ô, a gente não tá pronto pra perder 5 contos na rua, imagina o amor da nossa vida, né? Então, e você sabe que daqui a pouco vai inverter as histórias, né? Que a paçoquinha, a minha Golden, de quando eu peguei na faculdade, tava no último ano da faculdade, eu peguei ela. Tá viva ainda com 14 anos, mas tá bem debilitadinha. Já liguei até pra Roberta, que foi, eu te contei, né? Que é a veterinária que se formou comigo. No dia que eu adotei a paçoca, ela tava comigo. Daí eu liguei pra ela e falei, olha, eu acho que tá chegando a hora da paçoca e eu gostaria que, se eu tiver que optar pela eutanásia, que você esteja junto comigo aí, porque eu não vou conseguir fazer, né? Então, eu queria que fosse você que começou o ciclo comigo, eu queria que você encerrasse comigo. E daí me veio, né, você na cabeça, porque você escolher alguém para finalizar um ciclo, essa pessoa tem que ser muito especial. Né? Então, é onde a gente na hora não entende, eu falei, pô, por que ela está fazendo isso comigo, né? E daí agora me cai a ficha do tipo, porque em mim que ela confiava, ela sabia que eu ia me despedir dela com a mão que você queria estar dando, mas não dava para estar ali naquele momento, justamente porque senão você ia arrancar ela do acesso, parecer louco de hospital e sair correndo pela rua. Não, Não, já não. mas é isso, né? É. Infelizmente essas Aí vamos falar de coisas assunto bom, daqui a acontecem pouco tô também. chorando aqui. E essa cena vocês não vão ter. Eu quero te perguntar também, hoje em dia você tem atendido mais silvestres, mais cirurgia, mais odonto, que são as suas principais áreas de atuação hoje, né? Hoje em dia, eu diria que de 60 a 70% do meu atendimento é de animais silvestres, né? Mas eu não consigo, né, me desprender dos meus pacientes cães e gatos, né? Então, eu acho que 60 a 70% é silvestre, o restante fica entre cão e gato, e eu acho que equilibra aí dos meus atendimentos, uns 60% aí da parte clínica e uns 40% da parte cirúrgica, né? Porque daí a parte cirúrgica abrange também bastante a parte odontológica, e é engraçado que eu entrei na odonto, né? Eu falo muito isso, eu não sou especialista em odonto, eu sou atualizado, então eu fiz vários cursos durante um ano, mas eu não carrego o título de especialista, mas eu fui estudar para não fazer caca dentro do centro cirúrgico. E eu comecei na odonto por causa de roedor, porque como porquinho da Índia, chinchila, eles têm um crescimento contínuo do dente, chega aquelas bocas travadas, com o dente para fora, né? Parece um vampiro aí. Eu entrei na odonto, daí eu falei, nossa, já que eu vou ter que comprar o carrinho, deixa eu ver esse curso. Daí eu fui fazer, né, para fazer canal, para fazer extração, limpeza, profilaxia mesmo, e gosto muito, né, por ter uma irmã dentista, talvez essa facilidade aí de gostar da área, só não gosto quando é em mim, né, porque aquele motorzinho ninguém merece. Mas eu acho que é basicamente isso. Acho que ainda eu sou mais clínico do que cirurgião e eu atendo mais silvestre do que canhoto. E o que que você gosta mais? O que que eu gosto mais? Eu gosto de bicho, seja qual for, mas eu tenho uma queda, eu acho que pelos mamíferos. Então, furão, coelho, twister, sabe? Eu acho que ainda é aquela sensação, mas a emoção mesmo é mamíferos aquáticos, né? Ver uma baleia, um golfinho na sua frente, você se torna tão pequenininho e você fala, puta que pariu, que demais, sabe? Então mas é tudo gostoso, sabe? Você pegar um ratinho de 30 gramas também e falar, vou fazer uma cirurgia para tirar o olho de um rato de 30 gramas, que é o peso de um limão. E você fazer a tatu, né, no bichinho ali e dar tudo certo. Sei lá, eu sou pirado na veterinária. Eu sempre falo que se tirar a veterinária de mim, o que sobra é tão pouco que eu acho que não Não tem sobra motivo quase para nada. viver. Porque até quando a gente vai no bar conversar de alguma coisa, o assunto é bicho. Então deve ser chato ser meu amigo se for veterinário. E você já sabia que você queria se especializar em silvestres quando você terminou? Não, na verdade, eu entrei na faculdade, assim, eu me encantei. Eu desde criança quero ser veterinário, tem desenho no meu Instagram. Eu com 3 anos de idade, desenhando um cachorro e um gatinho, né? Falando que era veterinário que eu queria ser.
Daí, quando eu fui pro SeaWorld pela primeira vez, né, vi uma baleia pular na minha frente, eu falei pra minha mãe, mãe, vou vir trabalhar aqui ainda, eu quero isso pra minha vida. E daí, quando eu consegui chegar lá na faculdade, eu falei, não, vou trabalhar com cavalos, né? Quero trabalhar num jockey, quero cuidar dos cavalos das Olimpíadas e tal. E daí eu levei um coice de um cavalo uma vez na faculdade, pegou os dois pés no meu peito, eu vi a morte na minha frente, assim. E daí eu falei, meu, já que vou morrer atacado por um bicho, que seja um leão, né? Daí foi onde eu falei, não, vou fazer silvestres que, pelo menos de coisa, eu não morro, vai ser um leão que vai me engolir na selva, né? E daí foi pra onde eu fui, silvestres mesmo, sempre achei desafiador, sabe? Esse negócio de você estar no zoológico, ver um tigre, um leão, um elefante, uma girafa, são bichos muito imponentes, né? Ano passado tive a oportunidade de ficar 15 dias no Kruger Park, cuidando, vendo, catalogando esses bichos. Então, você se deparar com dois leões no quintal da sua casa, enquanto você toma um café, saindo na treta, na porrada, você fala, mano, que oportunidade é essa, sabe? Então, eu acho que até quem não é veterinário já pira, a gente fica. Eu fiquei retardado, assim. Você me acompanhou na viagem, né? Então, tinha dias, assim, eu sentado para tomar café, duas hienas passando. Eu falava, meu, que demais. Então, se eu tivesse que escolher de novo, como falaram que a nutricionista ia morrer de fome fazendo comida para cachorro, eu ouvi muito isso. Tipo, quem vai levar um ratinho no veterinário, né? Eu vou lá no Mercadão, pago 5 contas, 200 pau sua consulta. Você tá louco, eu compro 10. Compra um monte de rato. Deus é mais, né? Mas é isso. Cheguei no Silvestre assim, eu acho que despertar mesmo da admiração pelas espécies diferentes. E o CIA? Chegou lá? Eu CIA World? cheguei lá, fiz estágio, fiquei 2 meses lá no nursery, né? Cuidando da parte de alimentação dos filhotes de golfinho. Foi um sonho realizado, sim, mas não foi aquela coisa de aprender veterinária, sabe? Eu estava mais como um tratador do que como um médico veterinário. Então, por isso que a experiência no zoológico do Quinzinho de Barros, aqui em Sorocaba, é, com o Dr. Rodrigo, né, que fez o Dr. Selvagem lá do Animal Planet. Então, ter essa experiência com ele, antes dele ser esse veterinário todo famoso que é hoje em dia, né? Ali foi prazeroso, sabe? De você falar, pega o crocodilo, rola com ele, fecha a boca com a silver tape, monta em cima e tira uma foto, sabe? Não tinha Instagram na época, mas... E eu também não fiz a foto, tá? Não rolei só à vontade. Mas foi muito prazeroso. Então, eu aprendi muito mais aqui com as oportunidades que o Brasil, que o nosso país me deu, né? As experiências de fora são incríveis, mas eu sou brasileiro, né? Eu acho que patriotinha nata. Grato aos animais brasileiros. Com certeza. O Marara Azul deixa muito bicho no Um chinelo aí, tatuzinho. né? Uma anta. E você considera importante os veterinários se especializarem? Ah, com certeza, né? É muita coisa, Laís. A gente fica retardado, sabe? Eu vejo a nova geração aí, que é a de vocês, e não que eu seja velho, voltando nesse assunto. É, o tanto de conhecimento que vocês estão me passando agora, que eu estou sugando de vocês, porque durante 10 anos eu falava assim, nossa, tô cansado, não aguento mais me sugarem, não aguento mais me sugarem. E agora consegui ver que eu que tô começando a sugar vocês, sabe? Eu cheguei pra Helenice, que é administradora lá da clínica, e falei, ó, não tá dando, vou fazer uma pós, seja lá do que for, vou fazer cirurgia de silvestre, que não tinha essa pós na minha época, vou fazer intensivismo, qualquer coisa, mas eu preciso voltar a estudar, porque a gente vê, tipo, na minha época não se falava em hemogasometria. Hoje a gente tem uma máquina dentro da clínica 24 horas, que é coisa de UTI humano, sabe? Não sabia nem como dosar bicarbonato. Hoje em dia a gente repõe bicarbonato do paciente pra gente tirar ele de cetoacidose diabética. A gente tá falando uns nomes aqui cabeludo, mas quem é da área da saúde entende que é um mundo muito distante para quando era o cachorro lá que você fazia um hemograma. Você tá louco? Eu vou gastar dinheiro com hemograma do cachorro, né? E hoje em dia, a galera, meu, é um nível de exigência que você tá atendendo um insuficiente renal, onde o tutor dele é nefrologista humano. E o fight é de igual para igual, sabe? Do tipo, de rim humano cuida você, de rim de cachorro cuido eu, né? Cada um do seu quadrado.
E o médico humano, né, ele olha e respeita a gente, admira e fala assim, meu, vocês têm que saber do rim, do cachorro, do cavalo, do gado, da calopsita, né? Então é bem complexo. Então, se a gente não se atualizar, a gente vai ficar para trás, sim. E eu acho que a veterinária ainda tem muito que crescer, tem muita coisa aí pra gente Muito fazer. espaço, né? É muito comum algumas pessoas pensarem que o veterinário não tem sucesso, que ele não tem um bom valor de remuneração, principalmente quando sai da faculdade, né? Que a gente Ó, ganhar 80 mil reais por mês não é fácil, não, gente. Vou até pegar água depois dessa. Você comer a pode boca, porque pegar essa mentira foi pesada. Ó, enquanto a gente tá batendo um papo aqui, já entrou 70, 87 reais. reais. Eu acho que todo profissional que não acredita no seu potencial tá fadado a não ter sucesso. Eu acho que não é o veterinário, eu acho que é o dentista, o advogado, o faxineiro, a tia da cantina, seja quem for, né? Eu acho que a gente está fadado a ter sucesso. A gente que determina qual o caminho que a gente vai seguir, né? Então, eu pego mal, sabe, com esses veterinários que chegam e falam assim, porque veterinário não ganha bem, que a gente passa fome, a gente é um coitado, vende o almoço para pagar a janta. Sabe? Para, né? Fica feio, né? Vamos. Se você não se identificou, se você não se descobriu na sua profissão, troca, vai fazer outra coisa. Né? Meu pai a vida inteira me falou que eu tinha que ser vendedor de batata, porque eu nasci para ser vendedor de batata. E se precisar vender batata, eu sei muito bem ainda, mas não tá, ninguém tá fadado ao insucesso, não. Eu acho que isso é coisas que as pessoas tentam botar na nossa cabeça e quem não corre atrás se acomoda com essa frase e fala assim, eu ganho mal porque o veterinário ganha mal e Deus é mais, eu não posso reclamar, não. Pra mim tá dando pra viajar, tá bom. Isso é muito falado, né? Ah, veterinário não ganha bem, não tem que trabalhar por amor. A gente Não, escuta muito isso. a gente trabalha com amor. Essa é a diferença. Então, uma coisa que eu falo muito é: eu não tenho culpa se eu ganho dinheiro fazendo o que eu amo. Sorte é minha. Né? Se você tem que fazer algo que você não gosta para ganhar dinheiro, deve ser Deve difícil. ser difícil. Porque eu, além de gostar do que eu faço, de fazer com amor, eu sou remunerado para isso. E a gente faz, sim, as nossas caridades, você sabe o tanto que você faz, o tanto que eu faço, a gente só não precisa divulgar, né? É a minha profissão, é com isso que eu ganho dinheiro. Infelizmente, para ver o Mickey, eu preciso desse dinheiro e eu vou cuidar do Mickey, que é um rato, um roedor, minha especialidade, né? Vai que ele precisa de mim. Entretanto, a gente cobra pelo nosso serviço, porque senão a gente estaria onde? Em casa, com o namorado, com a namorada, com o pai, com a mãe, vendo TV. Então, a gente cobra e cobra o que é justo, o que é correto de ser cobrado, até para a gente não prostituir a nossa profissão aí, ter consultas econômicas, vamos assim dizer. Muito bom. E qual recado você deixaria para os veterinários que estão se formando agora? O veterinário que quer ter sucesso na carreira, qual seria a sua principal motivação aí para eles? Foca nos seus pacientes. Aprenda com eles diariamente, sabe? Troca, conexão. Olha no fundo do olho do seu paciente e veja a alma que aquele bicho tem e o tanto que ele precisa de você. Se você conseguir se conectar com o seu paciente e trazer essa conexão para você, certeza que você vai ter sucesso, né? E lembrar que no nosso caminho a gente vai salvar muitas vidas, mas a gente também vai ter muitas perdas. E a gente tem que estar preparado para isso, porque perder paciente é a pior coisa da veterinária. E isso a gente não aprende na faculdade. É É isso. verdade. Mais uma perguntinha para a gente finalizar. Quais são os seus projetos futuros para sua carreira, para a clínica? Meus projetos futuros. Eu quero que a PegoVet seja a Google de São José. Sabe? Que quando a gente abra uma vaga, os veterinários se estapem para falar, não, eu quero trabalhar, não, eu que vou, não, essa vaga é minha, sabe? Então eu quero ser, sim, a empresa que melhor paga em São José dos Campos. Eu quero que a gente tenha recepcionistas com os melhores salários, veterinários com os melhores salários, enfermeiros com os melhores salários. Eu quero sim que a gente seja referência de atendimento de animais silvestres, que modéstia à parte, eu acho que a gente já é, pelo menos em São José, né? Mas eu quero que as pessoas reconheçam a PegoVet com a excelência de atendimento em animais silvestres, cães e gatos também, né? Mas
é uma bandeira que eu trago com muita força, que eu sempre fui muito chacota na faculdade, né? Quem é o cara que vai cuidar do Mickey Mouse? Então, quero muito isso, né, para Piguvete. Quero dar uma desacelerada agora, estou quase chegando nos 40, né, filha? Então, eu quero dar uma desacelerada. Então, o projeto de vida pessoal, né, e profissional é trabalhar 3 vezes por semana, terça, quarta e quinta, meio período, atender meus pacientes, continuar operando, né, e quero muito que as pessoas que estejam dentro da Piguvete consigam se sentir realizado e criar seus lares, suas famílias, viajar, ter qualidade de vida, né? E saber que, putz, se eu não tô lá, eu tenho alguém da minha equipe que pode ir lá, que eu confio, que eu sei que só tem gente boa lá dentro, né? Acho que são esses os projetos futuros e viajar bastante, né? Quero Isso é ainda pegar sempre bom. um motorhome com vocês dois aí, conhecer Tá quase. mais da América aí do Sul. É isso, muito obrigada pela sua participação de novo. Agora, né, com outro papo, Tá um muito pouco chique agora, gente. Tô diferente. me Agora a sentindo. gente evoluiu. Como que chama lá a esposa do Bruno Galhaço? Da Giovana, Giovana, ela né? tem mesmo. Olha, eu tô me sentindo ela cheia de câmeras aqui, flash, gente atrás, aguinha, televisão, com o Betcast aqui, tudo bonitão. Então, tá com uma estrutura incrível. Acompanhar essa evolução é incrível. Você é incrível. Você Estar também. com você, falar com você. E espero que me chame mais vezes, que a gente bata mais papos, Ah, com que a certeza. conversa flui. Se Tem deixar, a gente fica bastante até papo. amanhã aqui falando. A gente vai continuar falando, mas daí vocês não vão ouvir. Só no próximo. É isso, obrigada para quem ficou com a gente. Acompanhem todo o vídeo também no Spotify. E até o próximo episódio.